strong. Nós estamos hoje com o nosso convidado, o Dr. Roger Costa, nosso clínico médico, né? É médico da família, é um médico assim bem conceituado e nós vamos falar hoje da hipertensão e da diabetes. E eu gostaria muito que vocês ficassem antenadinhos aqui com a Cida Moura, tá bom? Porque as informações é muito importante para vocês. Isso vai impedir de vocês estarem em posto de saúde aleatoriamente, entendeu? Bom dia, doutor Roger. Bom dia, Cida. Tudo bem? Tudo bem? Você parece estar meio cansadinho. Você Não, saiu do plantão agora ou foi ontem mesmo? Foi ontem à noite mesmo. Ai, que maravilha, né? Eu fico assim tão feliz de trabalhar com vocês, porque vocês são pessoas que dividem o tempo mais com a comunidade, com as pessoas fora do âmbito familiar, do que com a família mesmo, né? Vocês vivem mais pra gente do que com a família. E eu gostaria de saber, doutor Roger, quanto tempo você já está aqui no município atendendo a comunidade de Valparaíso? Aqui fazem 2 anos. 2 anos que eu estou ali no Céu Azul, né? Atendendo aquela comunidade. E é uma comunidade muito receptiva, né? A comunidade que tem as suas carências, né? Mas que é uma comunidade que procura os serviços de atendimento médico, ela procura conservar a sua saúde. Existe essa preocupação das pessoas. Desde que seja oferecido pelo poder público, essas pessoas vão procurar a UBS, elas vão procurar o médico para se tratar, para fazer o acompanhamento da sua saúde. O que eu tenho observado muito, que muitas vezes as pessoas elas procuram um médico, às vezes não é nem pela própria patologia ou pela atenção de medicamentos, mas até para bater um papo, conversar, né? Muita gente me pergunta também se o senhor é psicólogo. Eu acho, como eu atuo como médico da estratégia de saúde da família, nossa proposta é um pouquinho diferente, né? O médico de família ele não pode ver só a patologia. Antigamente se falava muito na especialidade e que o médico daquela especialidade ia tratar só aquele problema específico. Então você ia por exemplo, no endócrino, ele olhava a parte endócrina do que estava afetando, mas se ele detectava um problema cardíaco, se ele detectava uma lesão osteomuscular, alguma coisa assim, ele encaminhava para outro profissional. Já é uma visão diferente do médico da família. O médico da família ele tenta solucionar todos os problemas que ele tiver capacidade de solucionar de forma primária. Então ele vai tentar aliviar a dor daquele paciente, ele vai tentar dar um tratamento para todos os problemas que aquele paciente for acometido. E aquilo que não for possível solucionar, aquilo que necessitar de uma intervenção cirúrgica, aquilo que necessitar de exames de um custo maior, de uma tecnologia mais dura, que a gente chama dentro da medicina, aquilo a gente encaminha para um serviço secundário, terciário, para que ele possa ser atendido lá. Na realidade, então, o trabalho do senhor é muito mais importante do que qualquer um, porque vai trabalhar a prevenção. Isso. Né? Desde que foi criado o Programa de Saúde da Família, lá atrás, ele começou a mudar essa visão de saúde. Você trabalha na saúde há muitos anos e eu acho que vivenciou essa mudança. Né? Daquele antigo paciente que vinha procurar só o especialista, e hoje a gente tem um dos benefícios, por exemplo, do programa é a visita. Né? A gente vê como o paciente fica alegre quando o médico chega na casa dele. Porque era uma coisa que ele não viveu. Um paciente que a gente visita às vezes com 90 anos, com 80 anos, ele não viveu isso na vida dele. Do médico ir na casa dele, fazer o atendimento para ele, é muito gratificante, examinar ele lá, porque ele não tem condições de se deslocar até um posto de saúde. E esse trabalho a domicílio o senhor vem fazendo há quanto tempo já dentro de Valparaíso? Há mais ou menos 1 ano, porque mudou a proposta. Você pode olhar ali na câmera também. Como mudou a proposta para Programa de Saúde da Família, né? Que, na verdade, o próprio programa mudou até de nome, né? De deixar de ser só um programa para ser uma estratégia, ou seja, uma estratégia do governo. Então, todos os governos têm que seguir aquilo, né? Independente de quem esteja governando o país, quem esteja à frente do Ministério da Saúde, essa estratégia tem que ser mantida, porque foi algo que deu certo, né?
trazer essa saúde até a casa da pessoa, né? Que iniciou lá com o programa dos ACS, né? Que são os agentes comunitários de saúde. Então, o primeiro contato foi aquele, né? Recrutar pessoas da própria comunidade, na época era esse o critério, né? Para que essa pessoa da própria comunidade que conhecia aquele vizinho... Eu trabalhei 12 anos. Como pelo nome, né? Então sabia. Então não era o morador da casa tal, número tal. Era a Dona Maria, era o seu João. Então isso já fez uma diferença. Isso amplificou para o restante da equipe. Uma equipe tendo uma população descrita, ou seja, uma população que o médico é responsável por aquilo ali. Então, faleceu uma pessoa, um paciente, dentro daquela comunidade, dentro de uma casa que estava sendo acompanhada, quem vai dar o atestado de óbito é aquele médico da família que está cuidando daquela pessoa. Então ele vai lá, dá tanto o atestado de óbito, mas ele também já dá o conforto para aqueles parentes que estavam ali. Já trabalha o luto, ele já da família, né? Isso, ele tem que ter esse tato de conseguir trabalhar com o luto, de orientar também e preparar aquela família que tem um paciente que está em cuidados paliativos. Então, a gente sabe que hoje a morte está sendo muito mais humanizada. Então, hoje a gente não vê um paciente que não tem condições de recuperação, ele não fica sofrendo, isolado dentro de uma UTI, sem nenhum parente próximo. É exatamente o contrário. Hoje a gente leva esse paciente para casa, tenta dar um suporte para ele, tenta dar os equipamentos que ele precisa para a conservação da vida dele, mas que ele passe os últimos dias dele, ou os últimos meses da vida dele, na casa dele, no quarto dele, com os netos, com os filhos, com pessoas dando carinho. Isso é uma passagem muito mais suave e eu acho que muito mais agradável à família, porque dá o tempo da família se despedir, de resolver aquelas últimas questões. Isso é uma maneira de terminar a vida muito mais digna. Isso é o acolhimento, né? É o acolhimento tão necessário na saúde que nós precisamos, né? Eu tenho visto que em alguns lugares alguns anos atrás a gente realmente não via esse acolhimento. A gente não via. Hoje está muito mais, parece que está batendo muito em cima, né? A questão da saúde hoje é primordial, esse acolhimento, esse carinho, essa desenvoltura de amor. O termo acolhimento está sendo muito usado, muito batido mesmo, inclusive foi para dentro das estratégias, até dentro dos manuais, né? Esse termo acolhimento, hoje ele se ampliou, porque hoje ele não está só na enfermeira. Há um tempo falava muito do acolhimento de enfermagem, mas não se falava do restante. Hoje não. Hoje o acolhimento começa lá no atendente, lá naquele funcionário administrativo, né? Que vai receber a demanda do paciente e vai orientar ele. Não vai simplesmente dizer assim, o paciente chegar e perguntar, você tem cardiologista aqui? E o atendente dizer, não tem. O paciente virava as costas e ia embora. E daí, hoje não, hoje esse administrativo, esse funcionário, ele pergunta para o paciente, por que o senhor quer um cardiologista? Daí ele vai dizer, não, é porque eu tenho tido pressão alta várias vezes, eu passei mal no trabalho. Daí esse administrativo vai explicar para esse paciente que buscou a nossa UBS, que buscou o nosso atendimento básico, dizendo, não, o senhor não tem que consultar com o cardiologista, o senhor tem que consultar com o médico da família, nós temos médico da família aqui, é agendado, o senhor quer marcar onde é que o senhor mora? Então ele vai buscar saber quem é o médico responsável por aquele paciente e já vai direcionar o paciente para aquele médico que vai ser responsável por todo o tratamento, a continuidade do tratamento daquela pessoa. Então, em vez de se alguém queria virar as costas e receber um não do serviço público, um não do atendimento público, por conta de um administrativo, de um funcionário que está ali na recepção diferenciado, ele já foi acolhido e ele recebeu a orientação que ele precisava. E dali vai toda a cadeia. É o técnico que vai fazer a triagem dele, é a enfermagem que vai ver as outras demandas, porque muitas vezes não é só a hipertensão, a gente sabe que tem outros fatores que interferem nesse quadro, né, de hipertensão, que a gente vai conversar mais tarde, inclusive. E, então, assim, é um cuidado muito maior e um acolhimento muito maior. Porque não é um acolhimento só da enfermagem, é um acolhimento do administrativo, do técnico, do enfermeiro, do médico e de todos que estão envolvidos ali no cuidado. É uma cadeia de pessoas, né? Isso. E é isso aí. Olha só, gente, estamos aqui na Foco TV, juntinho aqui com o Dr. Roger Costa, né, o nosso médico da família, um médico que vem desempenhando um grande trabalho aqui em Valparaíso, e nós podemos falar com tranquilidade porque nós conhecemos o trabalho dele. Eu quero mandar um abraço aí para toda a galerinha lá de Planaltina de Goiás, Planaltina do DF,
também Sobradinho, Formosa, Goiânia, essa galera bonita que está ouvindo aí e assistindo a Cida Moura, né? Gente, eu nunca esqueço que eu saí do rádio. O rádio é fascinante, né, produção? Então, assim, a gente tem hora que eu dou aquele blá, 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 mas aí a gente sabe que eu estou de à frente de uma TV, que eu tenho que ficar mais bonita do que nunca para vocês, né não? E é isso aí, gente. Voltando lá com o doutor Roger Costa, né, nosso médico da família. Doutor, o que é a hipertensão? Então, Quais os danos? Então vamos iniciar pela definição, né? Hoje, os protocolos, as diretrizes, né, que nós nos baseamos, elas mudaram um pouco. Assim como no diabetes, a hipertensão ela começou a ter outros critérios cada vez mais rígidos. Hoje a gente fala em pré-hipertensão, que há muito tempo a gente não falava. É um termo relativamente novo, né? Então a gente fala de 2020 para cá, a gente tem falado muito mais de pré-hipertensão do que se falava há alguns anos atrás. Isso se fala também hoje em pressão ótima, que há algum tempo não se falava. Se fala em cuidado do idoso, o idoso vulnerável. Isso é também uma novidade. Então, eu acho assim que muitas vezes aquele profissional que está focado, que já tem uma experiência, ele tem que ver programas como esse, tem que buscar informações na internet, buscar as diretrizes, para que ele não fique desatualizado quanto a esses termos. Porque há algum tempo atrás, por exemplo, quando você via um idoso que estava em tratamento, ele tinha uma pressão de 11/7, por exemplo, que são 110 milímetros de mercúrio por 70, né? Ele era uma pressão que estava muito boa para aquele idoso, estava com controle. E hoje não. Hoje a gente está sendo muito mais permissivo com esse idoso, que são os chamados idosos vulneráveis, e estão permitindo pressões bem mais altas do que se permitia no passado. E qual a faixa etária de idade desse idoso? Aí é que está. Para o brasileiro, idoso é todo aquele acima de 60 anos. Mas a medicina não enxerga assim. Ele enxerga individualizado cada um. Ah, tá. Né? Por quê? Porque o idoso vulnerável, que a gente fala, é aquele idoso que a gente vê que ele tem um risco de queda. Então, é muito diferente eu abordar uma senhora de 60 anos que teve AVC prévio, que tem dificuldade de caminhar, que ela relata que quando ela levanta da cama ela se sente muito tonta. Então essa é uma idosa vulnerável, mesmo com 60 anos. E eu pego um senhor, uma senhora de 80 anos, que ela nunca teve AVC, que ela não tem histórico de diabetes nem hipertensão, e ela desenvolveu hipertensão há 3, 4 anos atrás, a hipertensão dela está controlada, mas ela não tem histórico de queda, ela é uma senhora que trabalha, que tem uma vida ativa, que cuida dos netos, muitas vezes, nessa faixa etária, né? Então, ela mesmo com 80 anos, ela não tem a mesma vulnerabilidade daquela senhora de 60, que teve aquele histórico patológico. Então, isso cabe ao médico. O médico entender, visitar muitas vezes até a casa dessa senhora, para entender que ela tem essa vulnerabilidade, que ela tem essa fragilidade. E, baseado nessa fragilidade, adaptar as metas de hipertensão dela. Isso são casos específicos, né? Por isso a importância de a gente ter esse médico que vai acompanhar ela o tempo todo, para saber adequar o tratamento dela diferente dos outros. Porque o que é os outros? Que somos nós, vamos supor, né? Você pega um homem de 50 anos e ele está fazendo as medições, aferições no trabalho dele, a cada 3 anos ou a cada ano faz as medidas lá da medicina do trabalho. E daí ele vem na atenção básica, orientado por esse médico do trabalho, dizendo, olha, eu fiz a medição no meu trabalho e o médico lá disse que a minha pressão está alta. Aí a gente tem que fazer as medições. Essas medições a gente tenta fazer quando o paciente está descansado, quando o paciente não está em vigor de uma dor, de uma doença, para não fazer com que ele tenha uma falsa positividade. Porque o paciente que está com dor, ele vai aumentar a pressão dele. Então, ele está com dor de cabeça, está com enxaqueca, não é o momento certo de medir a pressão dele. Preocupação, nervosismo. Uma crise de ansiedade. São coisas que tipicamente aumentam muito a pressão do paciente, né? A pressão arterial vai às alturas em casos desses. Então, quando o paciente não está nessas crises, quando o paciente está na sua normalidade, a gente faz as medições. Essas medições, normalmente tem que ser, o ideal seria em dias diferentes, né? Não no mesmo dia.
Mas dano superior a 140 por 90, que seria 140 sistólica e 90 de diastólica, nessas duas aferições a gente entende que ele é um hipertenso grau 1. Aí tem graduações dentro da hipertensão que vão dizer o tipo de medicação que ele vai entrar, que ele vai receber. E daí vem os questionamentos do paciente. Por quê? Porque ele viu o vizinho dele, que foi no posto, foi diagnosticado com hipertensão e que saiu de lá com a recomendação de mudança de hábito de vida, que é mudança da alimentação. Eu encaminhei de repente para um profissional de nutrição, para que esse profissional orientasse ele na nova dieta que ele tinha que ter. E daí esse paciente foi lá e recebeu 2 medicações de hipertensão. Ele disse, por que meu vizinho recebeu só mudança de hábito de vida para mudar a alimentação e eu saí com 2 remédios que eu tenho que usar pelo resto da vida, todas as manhãs ou toda tarde? Porque o tipo de hipertensão foram diferentes, os graus de hipertensão foram diferentes. Eu tenho que tratar já inicialmente de maneira diferente aquele paciente que tinha uma hipertensão grau 1 e sem nenhum risco cardiológico, aquele paciente que é um atleta, que não tem nenhuma outra comorbidade, que não tem nenhuma alteração laboratorial e unicamente ele tem aquela pressão acima de 140 por 90 de forma isolada. Esse, por 3 meses, a gente tenta controlar a pressão dele com mudança de hábito de vida, ou seja, incentiva exercício e mudança na nutrição. Aquele paciente que entra no pronto-socorro, que já foi 3, 4 vezes atendido em pronto-socorro, que chega com pressões de 180 por 120, por 180 por 110, ou seja, são pressões, né, quando a gente tem uma sistólica acima de 180, uma diastólica acima de 110, a gente classifica como grau 3, né, que seria o grau máximo da hipertensão. Esse paciente, ele tem que sair do nosso atendimento com a prescrição de 2 medicações de uso contínuo. Então, eu tenho que tratar esse paciente. Eu não posso dizer simplesmente para ele ir para casa, mudar os hábitos de vida dele, que está tudo certo. Né? Então, por isso que a abordagem é diferente, é individualizada. Doutor, qual é o mais preocupante? O jovem hipertenso ou o idoso? O jovem, com certeza. Tá? Porque, assim, qual o risco maior do AVC, o risco maior de infartar? O jovem ou o idoso? Tá. Vamos duas perguntas que você fez. Uma questão, quem é mais perigoso, o jovem ou o adulto? Ou o idoso, melhor dizendo. A gente tem um processo de enrijecimento das nossas artérias que é natural. Né? A aterosclerose é um processo natural do envelhecimento. Então, quanto mais velhos nós nos tornamos, mais rígidas ficam as nossas artérias. Isso faz parte do nosso envelhecimento e eu espero atingir lá porque eu também quero envelhecer. Mas agora o jovem, não é natural que ele tenha hipertensão. Então, todo jovem, um jovem de 25, 26 anos que entra no meu consultório e que tem diagnosticado por medições consecutivas hipertensão, eu sou obrigado como médico a fazer uma investigação de causas secundárias dessa hipertensão. Quais são as causas mais comuns no nosso dia a dia? O jovem que desenvolveu uma ansiedade, nós temos uma epidemia de ansiedade. Né? O nosso jovem tem vivido muita angústia, muitas decepções. Eu vi uma palestra de Mário Sérgio Cortella que ele comenta sobre isso, que o nosso jovem, se ele não, em 5 anos ele não se formar e não atingir um cargo de chefia dentro da empresa dele, se ele não conseguir um sucesso profissional, ele se frustra, ele se decepciona, ele acha que ele é um derrotado na vida. Ele não tem a paciência que a nossa geração teve de saber que as coisas não são instantâneas. Cada degrau, né? Hoje a gente tem uma geração miojo, né? Ele acha que tudo tem que ser instantâneo. Se ele não tiver sucesso nos primeiros anos de carreira dele, ele é um derrotado. E não é assim. Cada coisa tem o seu tempo. E faz parte dos nossos psicólogos, dos nossos orientadores pedagógicos, abordar esse jovem e convencê-lo de que, olha, se você não tem sucesso profissional em 5 anos, isso não quer dizer que você não vai ter sucesso ao longo da vida, que você não vai atingir objetivos. Seus objetivos não precisam ser a tão curto prazo. Você pode planejar a médio prazo, a longo prazo. Né? E isso muda muito a perspectiva do jovem. Então, essa é uma das causas de hipertensão. Não faz parte da nossa discussão aqui, mas acaba vindo porque no jovem... A criança, ela pode também ser hipertensa? Pode. Só que a criança, normalmente, a criança hipertensa já é um caso grave, porque normalmente é ligada a tumores. Tá? Tá.
normalmente tumores neuroendócrinos. O felcromocitoma é o mais comum, né? Então, são estimulações adrenérgicas muito exageradas que fazem uma vasoconstrição. Porque a criança, em sua normalidade, ela tem uma pressão bem abaixo dos padrões do adulto, né? Então, quando a gente tem uma hipertensão na criança, é porque realmente ocorreu algo muito grave. Assim como no adolescente a gente tem a causa secundária. Então, o adolescente a gente investiga a ansiedade como principal causa. Tumores também são investigados nesses jovens adultos, né? Obesidade, muitas vezes, uma obesidade, principalmente aquela obesidade baseada em excesso de calorias e calorias ingeridas de alimentos que a gente chama de alimentos que são muito prejudiciais à saúde, né? Aquele fast food, alimentação desregrada, fora de horário, rica em condimentos. O jovem não condimentos. tem realmente essa educação hoje, né? Ele não gosta de comer uma verdura, ele não gosta de comer uma salada. Isso eu vivo isso em casa, né? Os filhos não gostam muito. Nós vamos dar um rolezinho e já voltamos para falar da diabetes. E daqui a pouquinho vocês vão ter uma surpresinha, nós vamos ter uma moça tão bonita aqui no estúdio que cuida da beleza da mulher, que aprendeu a trabalhar nesta profissão com muito amor e, detalhe, até adoeceu, né? A gente adoece por fazer as pessoas o bem, né? Fazer bem para as pessoas. Muitas vezes a gente adoece, cria, ainda mais quem é cabeleireiro, né? Cabeleireiro, salão de beleza. Você tem recebido muitas mulheres lá de juntinha inchada, não tem? Tem. Nossa Lesão Senhora. por esforço repetitivo. Aí, é desse jeito. Voltando aqui com o Dr. Roger Costa, né, o programa Prata da Casa na Foco TV, aqui com a Cida Moura. Gente, vocês não sabem a alegria que eu tenho de estar todas as manhãs de sábado aqui com vocês. Olha, isto é gratificante. Eu me considero uma lady do povo. É isso aí, né, doutor? Sou meio arrogante para falar aí. Trem bom, gente. Eu tô com a vontadezinha, sabe? Doutor, você gosta de uma cachaçinha? Não. Meu Deus do céu, ele não sabe o que está perdendo. Doutor, vamos lá falar sobre diabetes. O que o senhor acha desta patologia que é a diabetes? Que danos que ela traz? Como é que é isto? Eu sei que é uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa e muitas vezes ela tem um fator familiar muito marcante, né? Então, aquele paciente que tem uma avó, uma mãe, pais, né, já diabéticos, ele é alguém que tem que tomar um cuidado muito maior. Então, ela é hereditária? Ela não tem um fator hereditário, como é que eu vou dizer? Ele não tem um marcador que a gente meça nos cromossomos e diga, olha, por conta desse marcador, essa criança tem tendência a ter diabetes. Não é assim que a gente testa, mas a gente vê pela história familiar, realmente tem um fator muito forte, né? A gente tem esse fator hereditário baseado na história familiar. Então, pacientes que têm pais, avós diabéticos têm a tendência maior a fazer diabetes. Aquelas crianças que tiveram alguma alteração durante a gestação, a diabetes gestacional da mãe, ou aquelas crianças que nasceram prematuros, extremos, eles têm essa tendência. Então, a gente tem alguns rastreios que são menos específicos. Mas hoje, no dia a dia, o que a gente vê? Há uma diferenciação dos diabetes, nos tipos de diabetes, né? Acho que o nosso público sabe bastante disso. A diabetes tipo 1 é aquele que já abre o quadro como insulina dependente, aquele paciente que normalmente são causas autoimunes, né? Então o pâncreas dele não produz a insulina que ele precisa. São pacientes normalmente mais jovens, né? Às vezes até crianças. São quadros que já são abordados normalmente na pediatria, já vem com diagnóstico para atenção básica, ele já chega na atenção básica com diagnóstico. Agora, quando você pega aquele paciente que teve a resistência à insulina desenvolvida, né, que ele teve ao longo da vida o quadro de diabetes dele sendo formado, que é o diabetes tipo 2, em sua maioria, a gente já vê que nesse paciente a gente poderia ter intervido precocemente, ou ele poderia ter feito coisas na sua vida que o tirassem do diabetes, evitassem que ele chegasse ao diabetes. O diabetes é uma doença terrível, tanto é que na medicina, quando a gente faz um atendimento, quando a gente faz uma internação, a gente elenca as multimorbidades que o paciente tem. Então, muitas vezes, o paciente que vai para uma internação, ele tem 4, 5.
Quando ele é um paciente com DM2, a gente costuma botar esse DM2 lá em cima. Por quê? Porque é um paciente que eu tenho que ficar fazendo a enfermagem, né? Vou ter que fazer a glicemia dele todos os dias, várias vezes por dia. Porque ele vai descompensar durante a internação, mediante qualquer infecção. É um complicador tanto na cirurgia como em qualquer procedimento dentro da medicina. Então ele é um paciente que se torna um paciente de risco aumentado. No Covid nós vimos muito isso, né? Quem era o paciente que a gente tinha mais medo no Covid? Qual o paciente que a gente via mais se complicar no Covid? O paciente obeso e o paciente com diabetes. Nossa, Né? é verdade. Perdi algumas pessoas que tinham diabetes, inclusive o Fernando, né? Fernando, que era estava na minha campanha. Ele tinha uma diabetes e asma também. E assim só teve a desculpa. Pegou a Covid, ele não resistiu. É o que nós vimos, né? Esses riscos aumentados ficaram mais evidentes. Doutor, quando é que parte, a pessoa tem a diabetes, quando é que parte para a amputação? Começa a... A amputação é uma complicação crônica do diabetes, né? Ele causa por questões vasculares, né? O diabetes ele vai fazendo pequenos trombos, ele vai prejudicando a vasculatura periférica de uma maneira gradual. Não é algo normalmente agudo, é algo que vai de maneira gradual, mas ele prejudica muito esse diabético. Esse diabético normalmente é um diabético há mais tempo, com mais complicações, né? A maioria das amputações poderiam ser evitadas, assim como o diabetes no seu diagnóstico prévio poderia ser evitado. Hoje a gente faz rastreio de diabetes em praticamente todas as consultas de rotina, né? O paciente vai fazer a sua consulta anual, vai fazer a sua consulta semestral, a gente pede o exame da glicemia de jejum. Aquele paciente que tem uma probabilidade maior, normalmente além da glicemia de jejum, a gente pede também a hemoglobina glicosilada. Então, são fatores que hoje melhoram muito, a gente consegue diagnosticar, tem diagnosticado, né? O diabetes de uma maneira muito mais precoce. Uma das coisas que ajuda muito também é pegar aquele paciente que está com pré-diabetes. E daí, muitas vezes, vai essa pergunta, que talvez fosse uma pergunta que você iria me fazer, que é, o paciente que é pré-diabético, ele pode ficar sem diabetes o resto da vida dele? A resposta é sim. Ele pode. Por quê? Porque esse paciente tomou consciência do problema dele de uma maneira anterior à doença, né? No início da doença. Então ele tem a oportunidade de perder peso, ele tem a oportunidade de começar a fazer exercício, de mudar a alimentação dele. Então ele pode fazer uma série de coisas que não envolvem o uso de medicação e seguir a vida dele saindo desse ramo que ele estava. Ele estava no caminho do diabetes, ele estava chegando lá para ser um diabético, para usar medicação, para ficar dependente da medicação pelo resto da vida dele, e com todas aquelas consequências que o diabetes vai trazer, porque o diabetes, junto com outros fatores, né, ele vai colaborar muito para problemas cardíacos, para problemas cerebrovasculares, né, que em nossos países são os principais motivos de morte. Eu observo muito, tem algumas pessoas que têm a diabetes, uns emagrecem demais, outros engordam demais. Que é isso? Qual é a diferença disso tudo? O quadro do diabetes, quando ele abre, sem medicação, ele causa emagrecimento, né? A gente diz que o diabetes ele tem vários P's, né? Que seria polidipsia, que seria o paciente sente muita sede, né? Polifagia, o paciente sente muita fome, né? Poliúria, polaciúria, que é o paciente ou urinar muito ou urinar várias vezes. Então são sinais do diabetes. Então, se você está ouvindo essa entrevista e você está com esses P's, procura um médico, porque realmente não é normal você ter um padrão urinário e de repente você começar a urinar muito mais vezes que você urinava antes, muito maior quantidade que você urinava antes. Você tem um emagrecimento, você tentou emagrecer a vida toda e sempre foi obesa ou sempre teve um sobrepeso. De repente, em 5, 6 meses você vai e perde 10 quilos. Não é normal, né? Por que antes você não conseguia emagrecer e agora consegue? Esse emagrecimento abrupto, muitas vezes, é porque você abriu um quadro de diabetes, né? Olha só, gente. Então, o que parece bom no início, esse emagrecimento, Pode na ser verdade é muito extremamente prejudicial. A pessoa bariátrica, que era diabética, eu tenho um caso aqui que é do ex-prefeito de Valparaíso, José Valdécio, um grande abraço para o senhor. Ele era diabético e obeso.
E ele fez a bariátrica. E ele não teve mais a questão da diabetes. Isso é notório dentro da medicina. Então, muitos pacientes são curados do diabetes, entre aspas, por conta da bariátrica. A bariátrica em si ela não faz milagre, mas como ela envolve toda uma mudança de hábitos alimentares, de hábitos de vida, grande parte dos pacientes eles têm esse resultado, que é a cura do diabetes. Um dos casos mais notórios que nós tivemos foi do Romário, aquele jogador de futebol. Então o Romário, depois que ele parou de jogar, ele ganhou peso muito rapidamente. Ele estava numa obesidade ali, né, grau 1, mas ele estava obeso. E ele procurou um médico, o médico diagnosticou diabetes para ele. E ele fez essa pergunta para o diabetes: mas o diabetes não tem cura? Daí o médico esclareceu: olha, muitos pacientes dentro da medicina que fazem aquela cirurgia bariátrica, eles são curados. Ele disse: então eu quero fazer a cirurgia. E ele fez. Ele não tinha indicação formal dentro da medicina, mas ele pagou e fez. Esse caso dele, a gente considera em muitos casos como um caso iatrogênico dentro da medicina. Que é o quê? Você causar um dano maior ao paciente do que a doença que ele tinha previamente. Ou seja, o tratamento mais prejudicial ao paciente do que a própria doença. Porque a cirurgia bariátrica, ela traz muitas consequências para o organismo, muitas consequências deletérias para o organismo. É um paciente que vai ter que ficar fazendo exames de uma maneira rotineira o resto da vida dele. Ele vai ter uma má absorção. Ele vai ter vários períodos de diarreia, de desconforto intestinal. Ele vai ter que sempre regular o que ele vai comer, porque ele não vai poder se alimentar de uma maneira igual aos das outras pessoas, né? Não vai conseguir comer o que as outras pessoas comem. Muitas pessoas fazem dumping, que é um mal-estar, um vômito exacerbado nos primeiros meses da cirurgia. Tem um emagrecimento além do que gostaria, nesses casos que não tem indicação, que são iatrogênicos. Então, assim, apesar de ser algo que pode te curar do diabetes, a melhor maneira seria a mudança de hábito de vida, a melhor maneira seria buscar meios naturais. A cirurgia bariátrica tem as suas indicações? Tem. Mas seria para aquele paciente que já tem um MC acima de 40, que é uma obesidade grau 3, ou que tem acima de 35, mais com outras comorbidades, e que isso traria um benefício para ele. Então, assim, não é para todo mundo. O diabético, ele perde o libido sexual? Não, mas ele desenvolve, principalmente no caso do homem, desenvolve impotência. A impotência. Pela mesma causa da amputação, né? A microvasculatura. O pênis, ele é um corpo cavernoso que depende da microvasculatura para a ereção. Além das questões neuronais, ele precisa da questão física mesmo, vascular. E no diabetes, isso vai sendo deteriorado aos poucos, ou seja, vai sendo destruído aos poucos. Então, a progressão do diabetes, uma das consequências é a impotência sexual. Este homem diabético, ele pode desencadear isso a partir de qual idade? Qualquer idade. Né? Mesmo ele sendo jovem? Mesmo sendo jovem. Ele pode ter impotência? Depende do grau do diabetes dele, quanto entrou, se ele se cuidou ou não, se o caso dele foi uma diabetes que não teve boa adesão ao tratamento. Tanto é que hoje, por exemplo, muitos que são acompanhados por urologista ou procuram um urologista para a implantação de uma prótese enquanto ainda tem funcionalidade. Né? Eles têm uma ereção, mas não têm uma ereção satisfatória, eles não têm uma ereção muitas vezes continuada. E eles procuram o urologista para tentar colocar uma prótese, enquanto ainda eles têm teto para fazer essa cirurgia, ou seja, o diabetes dele não está tão grave ao ponto de ser proibitivo para eles fazerem essa cirurgia, e eles acabam fazendo. A gente vê, principalmente pacientes com poder aquisitivo um pouquinho melhor, eles fazem até porque eles são orientados pelo seu médico, então a gente orienta, a gente fala isso para o paciente. E a gente diz, olha, é muito mais aquele paciente que sabe que vai ser diabético por muitos anos, principalmente esse que é jovem, né? Nossa. Então, um paciente que abriu diabetes com 35, 40 anos, um diabetes tipo 2, ou que se tornou insulino dependente muito cedo, aos 40 e poucos anos, 50 anos, e ele pretende viver muitos anos ainda, ele é um paciente fortemente indicado para ir para uma cirurgia de prótese. Por quê? É um paciente que está fazendo isso preventivamente, antes que ele não tenha teto para cirurgia. Nossa, gente. Quanta informação bacana, né, gente? Olha só, ficam ligadinhos aí, ó, porque isto é informação
Eu acho que o brasileiro ele tem que aprender a ouvir, ele tem que aprender a ler, ele tem que aprender a ver as coisas como elas são. E nós estamos aqui com um profissional da saúde, que é um médico da família, que está aí ligadinho com vocês. Doutor, a mulher também tem essa questão de perder essa vontade sexual, ela sendo diabética? Normalmente a gente não tem essa queixa no consultório. Então nós mulheres somos mais quentes, né? A questão... Miriam, eu sabia que ela ia falar uma besteirinha. Mas assim, a mulher, na sua base embrionária, ela tem também os corpos cavernosos, né? Uhum. Ela também tem essa mesma origem embrionária, com uma funcionalidade muito diferente, mas com certeza também é prejudicada pelo diabetes. Mas talvez pelo tamanho, talvez pela posição e por outros fatores, como os fatores emocionais, acaba que a mulher ela tem muito menos essa queixa, né? A queixa da mulher no diabetes acaba sendo outras e que muitas vezes interferem também na questão sexual, mas que não são de aplicação direta, né? Não é essa queixa de uma maneira direta. A diabetes gestacional é prejudicial, é perigosa? Muito, né? A questão do diabetes se eu tenho uma paciente dentro do meu consultório que fez diabetes gestacional, ou seja, metade delas, na verdade, vão ser diabéticas dentro de 10 anos. Nossa. Então eu não posso simplesmente pegar uma paciente que foi diabética gestacional, esquecer dela e ela voltar daqui a 15 anos dentro do meu consultório, ou se ela não tem mais filhos, ela não procura, ela se envolve com o trabalho. Se você é uma paciente que desenvolveu diabetes gestacional, você tem que fazer um acompanhamento constante no seu médico, porque você é alguém que tem muita chance de desenvolver a diabetes, né? Então você tem que já pensar isso como um alerta, como um aviso. Diz, olha, o meu organismo me avisou que eu tenho propensão a ter diabetes. Então eu não posso ter uma alimentação rica em carboidratos, uma alimentação desregrada, cheia de hábitos que vão induzir ao diabetes tipo 2. Eu tenho que me cuidar e fazer com que isso tenha sido favorável a mim, ou seja, esse diabetes, usar esse diabetes, que é um problema grave durante a gestação, para fazer com que a minha vida mude de maneira que eu não desenvolva mais diabetes. Outra coisa é a prevenção também, né? Você teve diabetes numa gestação, você tem muito mais chance de ter diabetes na próxima gestação. Então você já teve uma gravidez de risco, então você é alguém propensa a usar métodos contraceptivos, né? Aqui na nossa comunidade a gente vê muitas mães com diversos filhos e muitas mães que muitas vezes não conhecem a legislação, né? Nós temos uma lei, que é a Lei do Planejamento Familiar, que ela estabelece que a mãe tem direito à laqueadura, por exemplo, se ela tiver 25 anos ou 2 filhos vivos. Então, que é a prole constituída. Então, ela precisa ter 25 anos? Não. Se ela tem uma mãe de 19 anos, mas que tem 3 filhos, ela tem direito à laqueadura. Está na lei que ela tem direito à laqueadura. E por que não acontece, né, doutor? Por que é tão difícil? Uma por medo. O médico, muitas vezes, ele tem medo de tomar um processo ou de ter alguma medida extrema. E pela a barreira que o SUS impõe, né? A gente tem mulheres demais querendo fazer laqueadura e médicos de menos para fazer. Então, isso funciona como um funil, realmente. E alguns impeditivos. Hoje, a própria lei ela amarrou que a laqueadura, exceto por medida de saúde, né, por oferecer risco de vida à mãe, ela não pode ser feita durante o parto, nem no puerpério. Então, a mãe não pode, levando a ata durante o parto, achar que o médico vai fazer, porque se ela não tem nenhuma indicação formal, vamos dizer que seja uma mãe que teve 2 partos normais, é o 3º filho, ela não queria ter mais filhos. Ela fez a ata, foi lá no cartório com o esposo dela, fez o acompanhamento com o psicólogo, foi no CIAN, etc., no nosso caso aqui, né? Ela não vai poder fazer esse procedimento intraparto, né? Porque a lei amarrou para não fazer. Se o médico fizer, ele está propenso a tomar um processo lá na frente. Essa mulher dizer, olha, eu não queria, e devido ao momento, aos hormônios que eu estava passando, eu fiz, mas eu não queria. Se ela não queria e o médico fez durante o parto, o médico pode tomar um processo. Então, para se defender disso, hoje a gente vê o médico não fazendo. A mulher diabética, ela pode usar o DIU?
Pode, pode. Sem problema de infecção, sem nada? Assim, Esse não pode? o que a gente estabelece no caso do DIU, né? O DIU é um método de exceção, principalmente o DIU de cobre, né? O de liberação de hormônio, não. Né? Esse é um procedimento excelente, muito seguro, que é muito indicado pela maioria dos médicos. Agora, o DIU de cobre, ele traz muitas consequências para a mulher, consequências desagradáveis. Então, para quem que eu recomendo o DIU de cobre? Aquela mulher que tem uma enxaqueca crônica, principalmente a que tem enxaqueca crônica com áurea, né? Aquela mulher que já teve um caso de tromboembolismo na família ou dela. Então, ela teve trombose, ela não pode usar o método contraceptivo oral combinado, que é o que mais se usa, né? Então, ela não pode tomar essa pílula normal. Ela tem que usar um outro método que não seja trombogênico, que não favoreça a formação de trombose. Um deles é o DIU de cobre. Então, essas exceções são as exceções que a gente usa para o DIU de cobre. Esse sim pode ser colocado no momento do parto, totalmente autorizado. A mulher pode pegar no posto de saúde, fazer uma solicitação, na farmácia do posto de saúde, o médico recomenda, ela pega e ela leva no dia do parto dela e pede para o médico, olha, doutor, eu quero que seja colocado o DIU durante o meu parto. É um direito dela, ela tem como fazer isso. Sair de lá já com um método contraceptivo implantado nela, dentro do útero dela, para evitar uma futura gravidez indesejada. O senhor sabia que o DIU foi a idealizadora deste projeto, fui eu que trouxe e executei no município? Excelente. No CIAN, estive na direção do CIAN por 2 vezes. E depois que nós assumimos lá o posto Céu Azul Centro, nós levamos para lá também, né? Bati na tecla e a gente conseguiu levar para lá. Não, e beneficia muitas mulheres. Imagina que você seja uma mulher dessas que eu falei, né? Você não pode usar o método a pílula. Você tem já 2, 3 filhos, uma prole, ou não tem o desejo de ser mãe agora. E daí, se você não tem condições de botar um DIU, você vai ficar muito dificultado. Principalmente, a gente vive numa sociedade que ainda é muito preconceituosa, né? A gente vê uma sociedade ainda machista, e que muitas vezes a gente pega um marido, não criticando os maridos, né, mas a gente sabe que existem maridos e maridos, e que se negam a usar, por exemplo, um método de barreira com a esposa. É verdade. Né? Ele tem relações com a esposa dele, mas ele se nega a usar esse método de barreira. E a esposa fica à mercê de uma nova gravidez. Por quê? Porque ela não pode usar o método contraceptivo normal, e o método de barreira que ela poderia usar, o marido não aceita. Se contrapõe a isso e impede. Então essa mulher é a mulher que cabe a nós buscarmos e cabe a nós oferecermos esse método contraceptivo. Olha, a senhora não quer colocar um DIU, a gente faz os exames, o DIU não é para todo mundo, a gente faz lá sempre dosagem de beta-HCG para saber se a mulher está grávida naquele mês. A gente faz o ultrassom transvaginal para que ela não tenha nenhuma alteração, por exemplo, um mioma sangrante, alguma coisa. Então, um mioma que traga danos ou deformidades, ele não pode colocar um DIU nesse útero, né? O ideal seria que nós tratássemos isso, abordássemos esse mioma, ou uma outra alteração. Que o senhor é a favor da esterectomia? Tem vários métodos e métodos, né? Eu acho que tem alguns métodos que são um pouquinho mais radicais, e eu acho que quando você tira totalmente o direito da mulher ser mãe, ou seja, ela faz uma escolha, e como eu te falei, dos critérios ali, né? Você poderia levar essa mulher com 19, com 20 anos. Muitas vezes ela não tem a maturidade que ela teria aos 30, que ela teria aos 40. Ela pode achar que ela quer fazer uma esterectomia porque ela já encontrou o amor da vida dela, e que ela já tem um filho, e que ela não vai querer mais ter filhos na vida. E de repente ela se desilude com esse relacionamento, ela encontra uma outra pessoa, e essa pessoa não tem um filho, e que tem um desejo muito forte de ter um filho com ela, e isso causa um problema social e familiar, que se ela tivesse usado um método transitório, um método de longa duração, como um DIU, mas que fosse possível dela retirar no dia que ela quisesse,
ela poderia ter essa opção, né? Eu acho que é uma vertente que tem que ser abordada, assim como a vasectomia, né? A mesma regra que a lei estabelece para a mulher, estabelece para o homem também. Se o homem tem 20 anos e ele tem 2 filhos, por exemplo, ele pode ir ao serviço de saúde e pedir encaminhamento para fazer a vasectomia. É um direito dele. Mas será que esse menino de 20 anos, ele não vai se arrepender lá na frente? Ou ele não vai encontrar uma esposa que queira um filho dele, ou iniciar uma família, uma prole com ele, e ele não vai ter essa capacidade? Ou vai ter muitos problemas de ter essa capacidade? Porque a gente tem como fazer, né? A reversão, etc. Mas é um procedimento muito mais longo, né? Muito mais dificultoso. Então, eu sou a favor, sim, com o método, porque é um método extremamente seguro. Mas eu acho que tem momentos que, dependendo da idade da paciente, ela tem que ser algo muito pensado, né? Principalmente conversar com essa paciente, ver se ela tem essa orientação e se ela tem essa percepção do que ela está abrindo mão para a vida dela, né? Olha, você está abrindo mão definitivamente de ser mãe, você quer isso? É o futuro, né? Dela. Gente, nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Doutor, vou te chamar aqui mais vezes, que tem assunto, hein, trem? Pode chamar. E aí, olha só, que bacana demais. Eu quero agradecê-lo pela presença do senhor aqui conosco. Muito obrigada. E queria que o senhor mandasse um alô para a galerinha que está te ouvindo. O Brasil inteiro aí está te vendo. E ele é bonito, né, gente? Mas tem gente lá ouvindo nós. Doutora Carmen, beijo para você. Então, eu agradeço a todos que ouviram, colocaram o seu tempo, né, para ouvir esses assuntos importantes da saúde. Agradeço principalmente as pessoas que têm buscado o nosso atendimento, que têm confiado em nós para sermos o elo delas, né, com o serviço público, que vem sempre buscar você, que vem buscar a mim, para tentar resolver os mais diversos problemas. Verdade. Então, que as pessoas continuem nos buscando, que tudo que nós pudermos fazer por vocês, a gente vai fazer. Então, a gente vai realizar um trabalho de maneira que a gente possa beneficiar o máximo de pessoas possível, né? Todas as pacientes que tiverem indicação de DIU, a gente vai tentar colocar na fila e vai tentar colocar a fazer. Olha aí, né? Os pacientes que tiverem esse desejo do processo definitivo, né? A gente vai fazer o encaminhamento para o CIAM e vai dar o encaminhamento para esse paciente. Vai, inclusive, passar para a psicóloga, para eles conversarem, para ter uma conversa mais detalhada, para que eles vejam se eles têm os insights, se eles têm realmente o conhecimento de tudo que eles estão decidindo naquele momento. É o planejamento familiar, né? E então, a gente quer continuar esse trabalho da melhor maneira possível. Eu conto com você também. Doutor, o senhor é demais. Strong.